Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigado, Deus, que Tu és o único que é digno de louvor, de serviço, adoração. Agora, neste momento, Deus, nós vamos abrir a Tua palavra. Eu peço, Pai, que Tu vais guiar a minha mensagem. Ensina-nos, Deus. Transforma-nos. Tu és o Deus que fez muitas promessas e sempre cumpriste a Tua promessa. Tu és o Deus que criou o universo. E estás presente agora, neste momento. Desperta-nos, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. Guia as palavras, a mensagem que eu preparei. Se tem uma coisa que tem de ser mudado, Espírito Santo, muda o que tem de ser mudada. Transforma estas palavras numa mensagem que vai tocar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar cá convosco de novo. A minha viagem aos Estados Unidos correu muito bem. Passei um bom tempo com a minha mãe, também com os meus dois filhos, o Josias e a Cara. Carunia. Cara está a entrar na família. A noiva do Josias. E também com Robin, que ainda está nos Estados Unidos. Porque ontem ela fez uma festa para Josias e a sua noiva. E ela vai voltar quarta-feira. Então, hoje a minha mensagem vai basear-se em João 14 e também 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar com João, capítulo 14, versículos 6 a 9. Em João 14, versículos 6 a 9, nós vamos entrar numa conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Versículo 6, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. E, já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai. E desde agora ficam a conhecê-lo porque o viram. Versículo 8. Filipe pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: Filipe, há tanto tempo que vivo convosco e ainda não me conheces? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como é que tu me pedes? Mostra-nos o Pai. Depois desta conversa, nós podemos perceber que Jesus é o reflexo de Deus. E é justo e certo dizer que se queres saber como Deus é, tens de estudar a vida de Jesus, os seus ensinamentos, o que ele fez. Se queremos saber
como Deus é, nós temos de estudar a vida de Jesus. E normalmente não temos dificuldades com isto. E Jesus ensinou que os que conhecerem também conhecem Deus. Os que o viram também viram Deus. Se queremos saber e conhecer como Deus é, temos de conhecer Jesus, porque Jesus reflete ou nós podemos dizer, mostra Deus. Agora, a ideia de refletir ou mostrar é importante para os seguidores de Jesus. Muitas vezes, ouvi pessoas e já tive conversas com pessoas que rejeitaram Jesus por causa das ações, palavras e atitudes dos cristãos que tiveram efeitos negativos nas suas vidas. Também já tive conversas com pessoas que explicaram que não conseguem ver a diferença entre as ações dos cristãos e dos não cristãos. Agora, a ideia é que Jesus reflete Deus. E como é que esta ideia de refletir e mostrar é importante para nós? Eu quero ligar as duas ideias. Primeira ideia. Pessoas que conseguem compreender como Deus é quando olham para Jesus. É correto dizer que Jesus é o reflexo de Deus. A segunda ideia. Se alguém quer saber como Jesus é, deve olhar para os cristãos e para as suas vidas. O cristão deve refletir Jesus. Eu sei que Jesus era e é Deus. Ele não tem princípio nem fim. E nós, os seres humanos, nós não somos Deus. E nós temos princípio. Somos diferentes de que Jesus. E não estou a dizer que somos iguais a Jesus. Mas os cristãos devem fazer o que Jesus fez. Nós devemos demonstrar Jesus nas nossas vidas. Devemos ser o reflexo de Jesus. Jesus é diferente que nós, eu sei. Mas nós temos de ser o reflexo de Jesus. Abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Vou começar em versículo 13. 2 Coríntios 3. Versículo 13. Agora, Paulo está a escrever sobre uma coisa que aconteceu quando Moisés passou tempo falando com Deus para receber a lei. Ok? Versículo 13. E não façamos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não prestassem atenção a um brilho passageiro. Depois de estar com Deus, depois de receber a lei, Moisés cobriu o seu rosto por causa... Estava a brilhar. Não percebo como é que isso aconteceu, mas aconteceu. Paulo está a falar sobre isso. Vamos continuar. 14. Eles tinham o entendimento fechado. Ainda hoje, quando leem os livros da Antiga Aliança, esse mesmo véu continua por levantar, pois só com Cristo é que ele desaparece. Os versículos 13 a 15 explica que sem acreditar no Messias, Jesus, as pessoas, particularmente os judeus, têm dificuldade em compreender o sentido real das Escrituras
da antiga aliança. Paulo usou a palavra veio para ilustrar o entendimento fechado. Paulo está a fazer as pessoas lembrarem-se que Moisés usou um véu para cobrir a sua face depois de falar com Deus. Paulo explica que os judeus não podem compreender a totalidade da antiga aliança e o seu cumprimento sem acreditar que Jesus é o Messias, o Cristo. Em versículo 15, mais uma vez, a verdade que ainda hoje, quando leem as Escrituras de Moisés, os seus corações permanecem obscurecidos. No versículo 16, Paulo começa uma transição para aplicar a mesma ideia para todas as pessoas, judeu e não judeu. Sem acreditar em Jesus, as pessoas têm uma compreensão comprometida. Veja versículo 16. No mesmo momento em que se voltarem para o Senhor, então esse véu sobre os seus corações cairá. O Senhor é o Espírito, e onde Ele estiver, reina a liberdade. Versículo 18. E nós, cristãos, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E vamos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Paulo está a explicar que quando alguém não tem Cristo, não acredita ou não está a seguir o caminho de Jesus, é difícil para elas aprender e compreender a Bíblia. A compreensão acerca de Deus, como é que é, o que Ele é, como é que Ele age, elas têm uma compreensão que é muito difícil perceber o que a Bíblia fala. Nós precisamos Cristo. Gostaria que concentrássemos no versículo 18 e vou ler várias versões. Bíblia para todos. Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto e como um espelho, somos um reflexo da glória do Senhor. Somos reflexo de quem? De quê? Glória do Senhor. Transformamos-nos assim uma imagem dele. Nós estamos sendo transformados para refletir a imagem de quem? Com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito que faz isto. Nova versão internacional. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O livro, parafrase. E nós cristãos, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E vamos-nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Jesus é o reflexo de Deus. Os cristãos devem ser o reflexo de Jesus.
Meus irmãos, refletimos o que é o foco das nossas vidas. O que contemplamos será refletido nas nossas vidas. As nossas palavras, ações, desejos vão mostrar às pessoas em quem ou em que estamos a contemplar. Em quem e em que estamos a focar as nossas vidas. Há duas músicas que eu gosto muito e que me fizeram pensar sobre 2 Coríntios 3, versículo 18. E ajuda-me a perceber melhor a ideia de que eu sou o reflexo do que contemplo e o que capta o meu interesse. Essas músicas ajudam-me a perceber isso. A primeira música é antiga. Um hino que se chama És a Minha Visão. As letras são, e vou ler, Deus da minha vida, és a minha visão. Nada me afasta do teu coração. Do dia e de noite eu penso em ti. A tua presença é luz para mim. Só tu és a fonte de todo saber. Sempre contigo eu quero viver. Não anseio riquezas. És a minha herança eterna, Senhor. És a minha essência. Tens meu coração. És meu tesouro e o meu galardão. A segunda música é moderna e chama-se Venha e Veja. A mensagem da canção é a ideia de que o desejo, o foco e o objetivo dos aprendizes de Jesus devem ser contemplar, meditar e estar na presença de Jesus. A letra da música é: nós nos tornamos o que contemplamos. Sim, nós nos tornamos o que contemplamos. Nós queremos te abraçar, queremos te ver. Venha e contempla-o. Ele não é fascinante? Venha e contempla-o. Perca-se na sua majestade. Venha e contempla-o. Ele não é cativante? Os seres humanos são como espelhos que refletem o que contemplam. Refletem o que é o seu tesouro. Na primeira música encontramos a frase fonte de todo saber. Vamos ser sinceros. Se queremos aprender matemática, não vamos à Bíblia. Se quero aprender ou saber as regras de futebol, eu não vou à Bíblia. Não está ali, 2 Reis, nem João, ninguém fala sobre isso. O significado da fonte de todo saber é que para direcionar a vida, para saber como viver, como tratar pessoas, como se relacionar com Deus, para saber como avaliar assuntos morais, culturais ou resolver problemas. Não há melhor fonte do que a palavra de Deus. A dificuldade é que a palavra não suporta a nossa cultura. Uma pergunta. A primeira música usa a palavra galardão. O que significa galardão?
Ninguém sabe? Ou estou a mal pronunciar? Recompensa por serviços valiosos no sentido literal. Mas no sentido figurativo, pode significar prêmio, homenagem ou glória. Vamos para o lado figurativo, que para o cristão pode ser literal. Jesus é o prêmio, é a glória do cristão. Jesus é o prêmio e a glória do cristão. Infelizmente, muitas vezes a palavra de Deus não é a fonte preferida dos cristãos. Infelizmente, Jesus não é o prêmio preferido dos cristãos. Se a palavra fosse a fonte preferida dos cristãos, não haveria tantos divórcios entre cristãos. Se a palavra fosse a fonte preferida dos cristãos, não iria mentir. Se fosse a fonte preferida dos cristãos, não iria maltratar pessoas. Se fosse a fonte preferida dos cristãos, não iriam maltratar pessoas com palavras ou ações. Se a Bíblia fosse a fonte preferida dos cristãos solteiros e casados, iriam viver como lemos em Hebreus 3 e versículo 4, conservando puro o leite conjugal. Se Jesus fosse o tesouro dos cristãos, não haveria tantas dívidas, nem iriam querer estilos de vida que não permitissem a generosidade. Se Jesus fosse o tesouro, dar o seu dízimo não seria uma questão para o cristão. Ajudar os irmãos necessitados não seria uma questão. Se Jesus fosse mesmo o tesouro do cristão. A outra frase no hino é: Deus da minha vida, esta é a minha visão. Se fosse a verdade para cada um de nós, para cada cristão, os não cristãos iriam ver a diferença entre as ações dos cristãos e dos não cristãos. Nós nos tornamos o que contemplamos. Nós nos tornamos o que contemplamos. Somos o reflexo do que contemplamos. 2 Coríntios 3:18 diz que o cristão deve refletir a glória de Deus. E as nossas vidas? O que é que as pessoas veem quando olham para as nossas vidas? Veem Jesus ou uma vida idêntica à dos não cristãos? Nós nos refletimos o que contemplamos. 1 João, capítulo 1, versículo 9. João escreveu o seguinte: Quem sai do caminho e não permanece fiel aos ensinamentos de Cristo, não tem Deus consigo. Aquele que permanece fiel aos ensinamentos de Cristo tem em si tanto o Pai como o Filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Meus irmãos, quando saímos do caminho de Jesus, começamos a justificar os nossos pecados. Até procuramos a maneira de pecar e justificar.
Isso suja o nome de Jesus. Quando as pessoas olham para nós e não vejam a diferença entre a nossa vida e a vida de um não cristão, temos um problema. Jesus, meus irmãos, Jesus oferece uma vida que é melhor do que o que o mundo oferece. E temos de começar a acreditar nisso. O que estamos a ver nos filmes, o que estamos a ver na publicidade, não é a vida cristã. O mundo quer que nós trabalhamos, concentramos-nos, contemplamos aquele estilo de vida que estão a vender, que é completamente oposto à vida cristã. Eu não estou a dizer que temos de vender tudo e viver na rua. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a primeira pergunta nas nossas vidas não pode ser: o que eu quero? Como é que vou resolver aquele problema? A primeira pergunta é: Deus, o que tu queres? Como é que tu queres resolver o problema? Eu vou fazer isso. Gostamos muito de perguntar aos nossos filhos, ou netos, crianças: o que queres ser quando ser adulto? Não. Palavra errada. O que Deus quer que tu sejas? E muitas vezes nossos adultos ficamos preocupados com a nossa vida, contas, dívidas, tudo isso, e começamos a viver não por Deus, mas vivemos tentando agradecer o Deus deste mundo. Nós ficamos preocupados nos pensamentos dos outros: o que ela vai pensar se eu não faço isso ou faço isso? Em vez do que Deus vai pensar. Jesus oferece uma vida. O que Jesus oferece é mais e melhor do que o que o mundo oferece. Como a música disse: venha e contemple-o. Ele não é fascinante. Venha e contempla-o. Perca-se na sua majestade. Venha e contempla-o. Ele não é cativante. Para experienciar qual fascinante Jesus é, para experienciar a grandeza da majestade de Deus, para ficar encantado e fascinado, para contemplar Deus, eu tenho algumas sugestões. TPC. Mas antes disso, nós temos de entregar-nos 100% a Jesus. Temos de dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero viver por ti. Eu vou arrepender-me de todos os erros, todos os pecados que fiz. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Se hoje tu tens de fazer aquela decisão, fala comigo. Talvez já muitos anos caminhando com Cristo, mas desviou-se. Talvez tenhas de arrepender-se. Fala conosco depois do nosso culto hoje. Porque tens de confessar Jesus como seu Senhor e passar pelas águas de batismo e começar uma caminhada que vai ser muito diferente do que nós podemos imaginar. Agora, para aquelas que já receberam Jesus, já estão a caminhar com Cristo, tenho TPC. Algumas coisas para começar a experienciar mais a grandeza da majestade de Deus.
para ficar encantado com Jesus, para contemplar Deus. Primeira coisa é continuar a ler a sua Bíblia e orar todos os dias. Já falamos que tenta incluir uma leitura, uma oração 3 vezes por dia. Ali no telemóvel, pode usar um alarme. Uma coisa muito simples. Ninguém precisa saber o que está a dizer. Não é que é meio-dia, desculpe, não posso continuar a reunião, vou orar. Não. É tocar ok, em silêncio, a reconhecer a presença de Deus. Então, isso é a primeira coisa. Continua a fazer isso. E se não está a fazer, faça. Segunda coisa. Marca um dia, esta semana, que vai fazer um jejum. Vocês sabem, durante séculos, o normal, o hábito, era que cristãos jejuassem 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Era quarta-feira para marcar o dia da semana em que Judas, o que Judas fez? Traiu Jesus. Os cristãos jejuaram durante séculos. E também sexta-feira. O que aconteceu sexta-feira com Jesus? Ele foi crucificado. 2 dias por semana era normal, comum, o hábito de cristãos durante séculos. Mas hoje em dia, bem, é muito difícil. Veja Mateus 6, versículos 16 a 18. Mateus 6, versículo 16 a 18. Quando jejuarem, não andem de cara triste, como as pessoas fingidas, que até desfiguram a cara para toda a gente ver que andam a jejuar. Garanto-vos que estas pessoas já receberam a sua recompensa. 17. Mas tu, quando jejuares, lava a cara e penteia-te bem. Deste modo ninguém saberá que andas a jejuar, a não ser o teu Pai que está presente sem ser visto. Ele, que vê tudo que a pessoa faz em segredo, te dará a recompensa. Versículo 16 e 17. Quando jejuares. Jesus não disse se jejuarem. Ou talvez vão. Era quando. Quando. Jesus disse quando. E isso significa, jejum faz parte da vida dos seguidores de Jesus. Ele teve a expectativa que todos os seus seguidores praticam jejum. Este ensinamento sobre jejum é muito novo para muitas pessoas aqui, igualmente para mim. Começou alguns meses atrás, em novembro, a estudar, não, era um pouco antes de novembro, em outubro ou setembro, a estudar as práticas cristãs, disciplinas espirituais cristãs. E quando comecei a estudar sobre jejum, percebi que jejum não fez parte da minha vida. Eu não pratiquei jejum. De vez em quando, sim, mas não todas as semanas. Jejum não é fácil. Eu não gosto de não comer. Não sei quem não gosta. Isso. Pessoas são diferentes, eu sei, mas não é fácil. Mas a vida cristã também não é.
Jesus teve a expectativa que os seus seguidores iriam jejuar regularmente. O jejum vai ajudar-te a contemplar Jesus em vez de comer. Eu não estou a falar sobre o jejum. Agora esta palavra é difícil para mim, desculpe. Não estou a falar sobre o jejum intermitente, que bem, está na moda. Todas as pessoas para emagrecer um pouquinho, ter mais saúde, porque um treinador de não sei começou a falar sobre isso. Eu não estou a falar sobre este tipo de jejum. O jejum para controlar o seu peso ou para melhorar a sua saúde não é um jejum dedicado a Deus. Isto é dedicado ao seu corpo. Estou a falar sobre um jejum dedicado a Deus, para melhorar o seu relacionamento com Deus, para sublinhar a sua dependência de Deus, a sua necessidade de conhecer melhor Deus. Isso é o jejum que Jesus pensou que os seus seguidores iriam fazer. Isso ajuda-nos a conversar com Deus, conhecer melhor Deus. Agora, algumas pessoas estão a pensar, bem, eu não posso fazer um jejum total, porque tomo medicamentos, o médico disse, tá bom. Mas há outro jejum. Jejum de Daniel. Se ler a história de Daniel, ele fez refeições feitas somente de vegetais, fruta e pão. Ele não comeu carne, nem coisas saborosas e nem bebeu vinho. Se tu tens de comer para os seus medicamentos, tá bom. Faça lá um dia só de legumes. Ou, em vez de usar tempero quando prepara tudo sem tempero. Quem gosta de comer peito de frango sem sal? Ninguém! A verdade é que não gostamos muito daquele peito de frango ou aquele bife, gostamos daquele tempero que está ali. Irmãos, o mundo está a vender-nos ideias e um estilo de vida. E nós, os cristãos, temos de pensar usando o Espírito Santo. Temos de pensar à luz da palavra para viver a vida cristã neste mundo. Eu não sou uma pessoa legalista. Eu não estou a mandar que tu tens de fazer jejum. Eu estou a convidar. Estou a convidar. Difícil é. Talvez tu tenhas de começar a comer só legumes. Não temperar a comida. E um dia vai chegar 24 horas, 3 dias sem de comer. Ou vai sempre comer pão e água. Irmãos, nós temos de começar. Senão, nunca vamos crescer. Nunca vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. A terceira ideia também é difícil. A terceira ideia é marcar um tempo para descansar. Todas as semanas. O nosso mundo não para. Não para. E nós estamos a viver correndo atrás daquele ritmo do mundo. Deus deu o mandamento de descansar um dia por semana. Quando era a primeira vez que Deus falou sobre o descanso semanal? Gênesis. Em que capítulo? Era antes ou depois do primeiro pecado? Do pecado de Adão e Eva? Era antes. Isso é uma coisa fundamental. E descanso
de Deus, que Deus quer que nós façamos. Um tempo de descansar não é para encher o tempo com coisas que não conseguiram completar durante a semana. Não é. Um dia de descanso. Ou talvez tu estejas a pensar, Daniel, eu trabalho em 2 restaurantes. Eu limpo casas. Eu não tenho um dia marcado para descansar. Então, veja o seu horário. Um horário confuso. Trabalho instável, mas veja cada semana e escolha pelo menos algumas horas para descansar. E o descanso que nós queremos é o descanso que começa com um tempo de adoração, leitura bíblica e talvez uma refeição ou comida especial. O descanso em Deus é uma celebração. Não é, não, eu não posso sair da minha casa porque estou em descanso, estou a descansar. Não. Muitas vezes, era 3 semanas. Eu gosto muito, vocês sabem, eu gosto de correr, mas também gosto de fazer caminhadas com os meus filhos rebeldes que são, não gostam de ir fazer caminhadas comigo. 15, 20 quilômetros, não, pai, isso. Para mim, dia de descanso, eu gosto de sair de casa, fazer uma caminhada de 20 ou 15 quilômetros. Ali com a natureza, eu falo com Deus. Isso faz parte. Eu não faço todas as semanas, mas eu gosto pelo menos 2 vezes por mês tentar fazer isso durante o dia de descanso. Também eu gosto de comer aquela comida que não gosto durante a semana, porque engorda. No dia de descanso, não há comida que engorda. Também, porque descanso que Deus quer que nós façamos é uma celebração de Deus e as nossas bênçãos. Então eu quero estar com minha família. Eu quero passar tempo com os meus filhos, com minha mulher. Não é para encher aquele tempo com amanhã tenho que preparar isso, tenho que fazer isso. Não. E dá trabalho. Quando começamos a implementar isso na nossa família, deu trabalho. Porque é difícil. O mundo não quer que nós descansemos. Satanás também não. Satanás também não. O cristão celebra o facto que tem um relacionamento íntimo, real e pessoal com Deus. E também celebra o facto que Deus cumpre as suas necessidades e não o mundo. O cristão não vive dependendo do mundo, mas de Deus. E um dia ou algumas horas de descanso ajuda-nos a lembrar isso. E também, quando implementei isso, ajudou-me a perceber que eu não sou a pessoa mais importante no mundo. Porque o mundo continua sem Daniel. Eu não controlo o mundo. Quando nós desligamos e descansamos, estamos a celebrar o facto que Deus controla tudo. Ele está em controle. Tudo está sob controle dele. As práticas cristãs, oração, leitura bíblica, jejum, descanso, vão ajudar-nos a viver o que lemos em 2 Coríntios 5 e Hebreus 12. 2 Coríntios 5, versículo 17.
é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo, incluindo o nosso estilo de vida. Hebreus 12, segunda parte do versículo 1. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. E perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. As práticas espirituais cristãs ajudam-nos a fazer exatamente isso. Eu sou livre do meu pecado. Estou em transformação. Eu estou a refletir a glória de Deus. Eu vou correr a corrida que Deus quer que eu corra, não o mundo. E eu depende inteiramente, totalmente de Deus. Quero convidar-te a começar a implementar as práticas espirituais cristãs. Também, se ainda não recebeu Jesus, como eu falei, fala conosco. Porque as práticas espirituais cristãs são para os... O muçulmano não vai fazer isso com o mesmo sentido. Tem outro sentido para elas. Um hindu faz jejum, oração muito diferente que nós. Se ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, ainda não passou pelas águas de batismo com fé, fala conosco. Se precisa de falar conosco e arrepender de pecados da sua vida, ou da tua vida, porque já desviou-se do caminho de Cristo, fala conosco também. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo facto que tu queres. Tu tens uma vida melhor para nós. Ajuda-nos, Pai, a ver este mundo com os teus olhos. Amando as pessoas, mas não estilos de vida que vai levar-nos longe de Ti. Enche-nos, Pai, de novo com o Seu Espírito Santo. Desperta-nos, Pai. Dá-nos coragem para viver mesmo adorando-te todos os dias, cada momento. E perdoa-nos, Pai, porque Tu sabes nós somos fracos. Mas Tu dá-nos força. Nós temos o Espírito Santo. Somos o templo do Senhor. Ajuda-nos a cair menos, pecar menos, para brilhar a Tua glória. E no nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham uma semana cheia de experiências com Deus. Espere online.